Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Meu nome é Grande poder dividir minhas experiências. Estar aqui falando sobre os filmes dos Fantasmas Atlantes. Hoje nós estamos no símbolo 17, né? Braço esquerdo, o último símbolo. Ele formou, né, a coluna da espiritualidade. Deixa eu ler para vocês. As águas são os maiores condutores para outros mundos. Este é um símbolo bem extensivo. Ele tem uma profundidade muito grande. Necessita de uma explicação de uma árvore. Para explicar isso, eu preciso. Quer dizer que existem 3 partes, né? Então, eu vou tentar ao máximo resumir hoje. Se eu não conseguir resumir hoje, se o vídeo começar a ficar muito longo, eu vou dividir em 2 partes e eu termino a outra parte amanhã. Mas eu vou tentar fazer de tudo para que. Até porque fica mais fácil de vocês assimilarem quando as coisas são mais poucas. Mas também, se for mais pouco, vocês não vão entender direito, né? Então eu vou ver o que eu posso fazer. Porque, como eu disse, este é um símbolo muito extensivo. Ele necessita de uma compreensão profunda. Ele meio que vai lá em todos os outros símbolos. Bem, a gente vai caminhar por ele agora. Bem, então a água é o maior condutor para outros mundos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo, porque vou tentar explicar para vocês. Todos os outros seres do universo já nascem evoluídos de maneira espiritual. Nós, seres humanos, nascemos para desenvolvê-la, para despertá-la. Alguns com mais essência, que é o que chamamos de herança espiritual, outros menos. Mas todos nascem com a função de desenvolver a espiritualidade, de despertá-la, né? Evoluir ou continuar estagnado, né? Esta é a nossa missão. Então, todos os outros seres do universo já nascem evoluídos. A partir disso, eles geram um livre-arbítrio para escolher fazer o que é certo e fazer o que é errado. Geralmente, eles não têm tanta motivação para cair como nós. Nós caímos com mais facilidade. Talvez porque nós temos esse problema de ter nascido humanos. Se nós temos espirituais, né? Com exceção. Mas eles também cometem erro e eles também fazem o mal e eles também, alguns são maus, né? Uma parte deles escolhem o mal, escolhem fazer mal. Mas essa não é a questão que nós vamos levantar hoje. A questão que nós vamos levantar é que todos os seres do universo nascem espirituais. E a partir dessas, e eles nascem com livre-arbítrio para escolher fazer o que é fazer errado. Nós nascemos para despertar, nós nascemos com a obrigação de despertar a nossa espiritualidade. Bem, eu disse a vocês várias vezes que quando a gente nasce, né,
nos primeiros momentos da nossa infância, assim que a gente começa a entender o mundo, a nos relacionar com os nossos pais, com os nossos familiares, que a gente aprende a falar, que a gente aprende a pensar. A criança, se você pensar que a criança é burra, você está enganado. A criança é mais inteligente do que um adulto, no sentido de manipular. A criança aprende a manipular as pessoas na infância. Quer dizer, pequenininha. Eles aprendem a manipular. Eles sabem que se chorar, serão atendidos. Eles fazem birras, fazem manhas, chamam a atenção da gente. Então, eles têm uma inteligência que nós, ainda seres humanos, não a compreendemos. Mas os seres espirituais compreendem. E ainda nesses momentos da infância, que a gente não dá nada por eles, esses seres espirituais vê os desígnios do coração desta criança e vê se ela vai ser um ser que vai se doar à espiritualidade em determinada idade na sua vida, ao decorrer da sua vida, ou ver que ela não vai dar prioridade a isso e vai ver a vida inteira como ser estagnado, condenado ao fracasso humano. Bem, eu não preciso explicar que um ser evoluído consegue compreender tudo isso, né? Não precisa, né? É muito ser evoluído. Veja quantas coisas eu já trouxe pra vocês aqui. Eu ainda há pouco tempo que passei pelos meus traumas que consegui superá-los, né? Imagine se eu tivesse superado isso há muito tempo, né? Quantas coisas eu teria trazido para vocês até hoje. Então, por aqui, vocês já compreendam o que é ter uma mente evoluída, ter uma mente em que você já nasce com ela aberta para tudo isso que eu tô falando com vocês. Tudo isso que eu aprendi, que eu tô passando para vocês, eles já nascem pronto dentro deles. Então a maneira deles pensarem as coisas que eles veem, às vezes nem chega perto. Então ainda, nos primeiros momentos da nossa infância, quando a gente está se apercebendo do mundo, começando a se relacionar com o mundo, eles veem a nossa espiritualidade. Eles veem se a gente vai ser um ser espiritual ou não. Se eles percebem que aquele ser humano vai se doar em algum momento à espiritualidade, eles apresentam o nome deste ser humano ao universo. Esse sentido de universo é no sentido de que existem duas classes no universo. Existe a classe dos seres do bem e a classe dos seres do mal. Todos os seres do universo, todas as dimensões, todos os planetas têm os seus representantes, digamos assim, em linguagem mais chula, né? Os seus mestres, os seus sábios, os seus anciãos, os seus sacerdotes, né? Sempre esse ser responsável pela população, né? Pelos outros membros, né? Daquela nação, daquela população, daquele povo, daqueles seres. Então,
eles fazem, eles sempre se reúnem. Eles sempre se reúnem. E é dado o nome deste pequenino. Lá é apresentado o nome deste pequenino. Cada ser do universo, cada cada um destes seres que são totalmente diferentes, cada um tem os dons para uma coisa, a missão para outras. Todos eles se reúnem e ficam responsáveis por proteger, instruir, cuidar, orientar este pequenino. Todas as raças que estão ali reunidas ficam responsáveis por este pequenino. Que é um filho, um possível filho da espiritualidade. E eles têm por obrigação ajudar este pequenino a crescer na luz. Agora vocês vão entender o que é espiritualidade e vocês vão entender o porquê que muitas raças estiveram na minha vida. Desde quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu tenho certeza pra vocês, eu já falei isso em 2 vídeos, que quando minha mãe estava grávida de mim, mãos invisíveis atentaram contra a minha vida. Eu ainda estava no ventre da minha mãe, ainda não havia nascido. Por 2 vezes, mãos invisíveis atentaram contra a minha mãe. Não era contra minha mãe, era contra a minha vida. Eu já falei pra vocês várias vezes, principalmente quando eu estava falando sobre estava ensinando pra vocês sobre portais. E eu dei vários exemplos de várias raças que estiveram sempre ao meu lado. E dei exemplos de como cada uma delas ajudaram em alguma parte da minha vida. Como ainda hoje, algumas delas estão ainda presentes na minha vida por algum outro motivo que nesse momento agora não vem atrás. Bem, então todos eles ficam responsáveis, dependendo da sua linhagem, dependendo da sua herança espiritual. Você vai ter mais, aí vai depender o seu protetor, aqueles que vão sempre tentar te colocar, te deixar na sua forma estagnada, sempre vai tentar destruir a sua vida, sempre vai ser aqueles que vai estar construindo o laço, aqueles que vai estar restaurando, aqueles que vai estar tudo. Cada um vai estar responsável por um fio da sua vida. Nós somos feitos de muitos fios, muitas conexões, e cada um vai estar responsável por manter esses fios intactos na nossa vida. Mas vai ter também aquele outro lado ruim, que vai sempre tentar, porque se existe o bem, existe o mal. Se existe aqueles que estão preocupados com a nossa evolução, existe aqueles que estão preocupados em que nós não evoluímos, em que nós não evoluamos. E eles estão trabalhando contra. Quando eles vêm contra nós, não é exatamente contra nós, é contra eles. O alvo deles não é nós. O alvo deles
são os outros seres que estão nos protegendo, que estão nos instruindo, cuidando de nós. Quem somos nós? O que nós temos ontem e amanhã morremos? Nós não somos nada. Nós nem sabemos de nada. Nós só aprendemos o que eles nos ensinam. Então nós não somos o alvo deles. Eles não são nossos inimigos. Nós simplesmente estamos sendo usados para atingir outros. No caso, a Irmandade do Bem, né? Ou como é que chama? Não sei o que. Olha, a palavra fugiu agora. Não sei o que, galáctica. Ai, meu Deus do céu, tem antes que como minha gagueira. As palavras que foram. Bem, mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Então, quando eles fazem alguma coisa contra nós, não é por nós, não é. Quando os reptilianos tentaram destruir minha vida, não era Genicleia, eu não tinha Genicleia, não era nada. Mas eram os meus protetores. Eles queriam atingir os meus protetores. Eles queriam acabar com o trabalho dos meus protetores. Queria atingir meu pai, a minha mãe, a minha raça lá atrás. Não era eu. Então esse é um dos primeiros pontos. Esse é o segundo ponto que a gente tem que compreender. O primeiro ponto é que ainda nos primeiros momentos da nossa infância, eles percebem a nossa espiritualidade, a nossa tendência para a espiritualidade. Ou não. E a segunda coisa é que quando eles nos atingem, o lado escuro, a força escura, quando elas tentam nos atingir, não é nós. É a força luz, lá em cima. É para atingir eles. Porque eles estão cuidando de nós, aí eles tentam atingir eles. Deixa eu aqui só dar uma recapitulada aqui. Pra não me perder do assunto. Então, a gente vai crescendo e eles vão nos orientando, nos protegendo, nos guardando, nos instruindo, nos curando, tudo de bom, tudo de positivo, eles vão fazendo com a gente. Aí, o que acontece? Se nós estamos ingressando na espiritualidade, ainda que a gente não esteja percebendo, né? Percebendo que tudo, essas coisas acontecem primeiro inconscientemente. Muitas dessas coisas ficam acontecendo inconscientemente por anos. E a gente vai ver depois um único pontinho, mas já havia acontecido muitas outras coisas antes. Há década. Por quê? Porque nós somos uma trigonomia. Corpo, alma e espírito. Nós somos 3 dimensões. E cada uma dessas dimensões podem ser trabalhadas diferentemente. E elas podem estar fazendo coisas diferentes. Bem assim, um exemplo disso. Lembre que o tema nosso, de tudo isso aqui, é sonhos. Eu disse a vocês desde o princípio que muitas pessoas dizem que não sonham. Elas não lembram, não é verdade? Não foi isso que eu disse? Que muita gente diz que não sonha. Mas ela sonha. E tem muita gente que sonha e não consegue lembrar, sabe que sonhou, mas não consegue lembrar, não é verdade? E quantas pessoas
fazem viagem astral e elas não conseguem lembrar onde foram. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Que nós somos três. Nós somos três dimensões em uma. E cada uma delas pode fazer coisas diferentes. As pessoas que sofrem de distúrbio dissociativo, elas são duas pessoas em uma. Elas se vestem de forma diferente. Elas tratam pessoas de forma diferente. De uma ela gosta, da outra ela não gosta. Ou uma parte de mim gosta de você e a outra te odeia. Quando eu for... E vou dizer para vocês agora. Todos nós seres humanos temos esse distúrbio. Por quê? Porque nós somos duas energias. Uma energia escura e uma energia clara. Lembra que eu disse a vocês o exemplo que eu dei do meu nome? O meu nome na energia positiva, meu nome Rava. Olha, mesmo que meu nome Rava. Na energia luz é vida, aquela que se doa. Na energia escura, ela é serpente. Quando, por 4 anos, eu tentei esquecer quem eu era. Eu fiz de tudo. Desde que eu era criança, havia regras sobre mim. Havia regras sobre mim. Havia 4 regras sobre mim. Desde criança. Fui crescendo. Algumas eu não precisava cumprir quando eu era criança porque não dependia de mim. Ou não era o tempo de eu daquilo estar de eu ter que obedecer. Por exemplo, uma das regras que havia sobre mim era para eu não cortar os meus cabelos. Eu podia não mexer nos meus cabelos. A regra é essa, não mexer nos meus cabelos. Eu podia pará-los se realmente precisasse dos meus cabelos, mas eu nunca deveria cortá-los curto, mudá-los de cor. Eu devia mantê-los sempre natural. Enquanto eu estive sob o domínio de minha mãe quis cortar meu cabelo, não era culpa minha. Ela cortava. Então essa regra não estava. Eu não tinha. Ela só se tornou uma regra pra mim a partir do momento em que eu me tornei senhora de minha cabeça. A partir do momento em que eu me tornei dona de meus atos. Enquanto eu morei na casa da minha mãe, eu digo na casa da minha mãe porque meu pai morreu, né? E depois que meu pai morreu, e na verdade quem mandava na casa da minha mãe, lá em casa quem mandava a minha mãe. Meu pai via pelo mundo, então quem mandava a minha mãe. Então na casa da minha mãe. Então, meu pai era muito carnívoro. Minha mãe come carne, mas come pouco. Mas ela não deixou de comer carne. Ela me critica por eu não comer carne. Então, havia uma regra sobre mim. A partir do momento que eu me tornasse espiritual, em que eu realmente me tornasse dona de mim, de minhas decisões, eu parasse de comer carne. Enquanto eu vivia na casa da minha mãe, comi carne. Havia uma outra regra que eu deveria sempre, nunca... E essa era uma regra que eu deveria manter sempre, todo o tempo. E essa, todo o tempo que... Essa não dependia nem de pai, nem de mãe, de lugar nenhum. Essa estava sobre mim porque essa é uma coisa que eu poderia fazer. Não dependia de ninguém. Que era sempre escrever todas as minhas experiências. Tudo que eu sempre vivesse, eu sempre relatasse. Até porque eles me diziam que um dia eu ia esquecer. Fazendo para você, resiste tudo. Porque vai chegar um dia que você vai querer esquecer tudo e você vai esquecer. Por um tempo você vai esquecer.
Então, essa eu sempre, uma dica que eu sempre tive desde criança. Uma outra regra era: você não deixa os impulsos te tocar. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito ajuizada. Então nunca fui. Nunca fui. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito caixa. Quando eu saí de casa, na casa da minha mãe, saí e me casei. Passei uns anos casada. 11 anos fui fiel ao meu ex-marido. Então, essa regra estava presente na minha vida, né? Não a violei ela de maneira alguma. Quando eu decidi que eu tinha que enfrentar os meus medos, que eu tinha que mergulhar na espiritualidade, que eu tinha que realmente viver tudo que eu tinha, que a espiritualidade queria que eu vivesse, e eu não podia, uma das coisas que eu não podia era continuar com um casamento de mentira. Um casamento que não me ajudava a crescer espiritualmente. Ao contrário, ele me estagnava. Eu não evoluía. Então, o que aconteceu? Aí, vim embora pra minha terra, né? Começar a minha vida. Quando eu realmente quis esquecer, e olha que eles já haviam me dito, anos, 6 anos antes, eles já haviam me prevenido. Você escreva tudo. Porque vai chegar o dia que você vai esquecer. Aí eu violei. Todas as regras eu violei. Parei de escrever. Tentei me relacionar simplesmente para afrontar. Realmente eu fiz isso pra afrontar, porque eu queria realmente esquecer quem eu era. Cortei meus cabelos, cortei tantas vezes eu teve semana de eu cortar 2 vezes. Cortei aqui no pé dele, depois eu fui lá no salão, cortei mais curto ainda. Sei Maria João. Depois eu realmente eu radicalizei. Eu descolori o cabelo. Descolori, o cabelo bem branquinho. Passei a comer carne. Eu violei todas as regras. E todos os meus poderes que eu tinha. Tudo que. Eu lembro que eu disse a vocês no outro livro, eu disse a vocês que eu nunca usei meus poderes para meu benefício próprio, eu nunca usei para o mal. Eu bloqueei. Esta Genicleia espiritual, essa Genicleia, eu bloqueei ela. Eu passei a ser a Genicleia Ravá serpente. A Genicleia Ravá, aquela que se vida, eu bloqueei ela todinha. Eu passei a ser, durante os 4 anos eu vivi aquela energia escura. Eu quis ser aquela Genicleia escura. Aí, veja como as coisas são contrárias. Meus cabelos são escuros. Eu utilizo energia luz, que é claro, não é um contraste. Quando eu passei a usar a energia escura, eu quis descolorir o cabelo. Eu não quis manter meus cabelos escuros, só meus cabelos escuros. Eu quis descolorir ele. Eu descolorir ele. Então foi assim durante muito tempo. Mas aquilo sempre me incomodava. Lembra que eu disse a vocês, eu falei nesse vídeo que durante 4 anos, foi durante 4 anos. Durante 4 anos, quando dava 6 horas, o meu protetor Anunnaki descia no meu quintal e ficava lá, arranjando a minha casa. A noite inteira, eu morava numa casa, no outro bairro aqui, um bairro de periferia. Era uma casa grande, né? Tinha um quintal enorme. E quando dava 6 horas, escurecia. Ele descia e ficava no meu quintal a noite inteira. Quando dava 4 horas da manhã, ele ia embora.
Ele ficava ali a noite inteira, todas as noites ele estava ali. Meus filhos acordavam à noite, ia no banheiro e a porta do quintal uma fresta, uma fresta. Aí ele escutava, porque ele não ficava só no lugar, ele ficava circulando o quintal a noite inteira. A noite inteira, sabe? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele escutava, meu filho acordava de noite pra ir no banheiro, e ele escutava as pisadas no quintal. Aí ele olhava pela fresta. Aí ele via as pernas de um homem grande no quintal. Aí ele dizia, mãe, tem um homem no quintal. Mãe, tem um homem no quintal. Mãe, você deixou algum homem entrar no quintal? Aí ele dizia, não, meu filho, não sei ninguém entrar no quintal. Mãe, mas tem um homem no quintal. Ele dizia, eu sei. Ele disse, mas ele não vai lhe fazer mal. Se ele quisesse fazer mal, ele já teria feito mal, meu filho. Repare que ele não entra aqui dentro de casa. Ele entra aqui dentro de casa? Não, não entra. Ele já bateu aqui na porta? Não. Ele já lhe deu susto? Não. Então não se preocupe, que ele não vai lhe fazer mal. E foi assim durante 4 anos. 4 anos. Até o dia em que eu realmente decidi que eu tinha que voltar à espiritualidade. Que eu realmente tinha que mergulhar naquelas águas que viviam constantemente diante de mim. E no dia em que eu decidi, ele acendeu e não foi. Não voltou. Ele não voltou mais no meu quintal. Mas enquanto eu estive rebelde, enquanto eu estive ali querendo esquecer quem eu era, tentando viver uma vida de mentira, porque na verdade eu estava tentando viver de mentira, né? Meu cabelo não era aquele, né? Eu estava sempre violando, fazendo de tudo pra esquecer quem eu era, mas eu não podia, não tinha como esquecer, não tinha como eu jogar a minha vida inteira, apagar tudo aquilo. Então no dia em que eu decidi, ele não veio mais. Ele aparece sempre que eu preciso de orientação, se precisar de ajuda, se eu chamar ele, só preciso prestar os mensagens e me concentrar que ele aparece. Ele vem. Mas antes ele estava ali para me vigiar, para me guardar, para me proteger. Por quê? Porque havia uma aliança. Lembra que eu disse? Que a minha relação com a minha família foram restauradas pelos arturianos. As minhas experiências com a minha polaridade feminina, com o ser que me completa. Desde criança sempre foi orientada ou articulada pelos greys. E que sempre os reptilianos estavam ali tentando interferir nisso. Todas as raças, isso eu tô falando, mas eu tô dando assim os exemplos mais fáceis da minha vida de vocês compreenderem. Aqueles que eu tenho permissão para falar. Mas existem muitas outras coisas da minha vida que envolvem outras raças. Mas essas são mais fáceis de ser que ainda não são, né? São fáceis de compreender, mas eu ainda considero as mais fáceis de ser compreendida. Então, há esta aliança, esse comprometimento em cuidar de você, em te orientar, e isso vai ser por toda a sua vida. Então, quando você é criança, nesses primeiros estágios da sua vida, que eles conseguem ver isso,
Você é apresentado pelo seu nome. Ou é lhe dado um nome. Depende. É quando você é apresentado. Quando você decide na sua vida, já, digamos, na sua adolescência, que você toma, que eu falei, daquelas decisões que a gente toma inconscientemente, a gente não sabe, mas o nosso espírito está, e a nossa alma está trabalhando juntas, o nosso espírito, o nosso corpo está totalmente alheio dessas decisões, dessas inclinações, mas o nosso espírito e a nossa alma estão trabalhando juntos. E eles estão dando um passo para a nossa espiritualidade. Quando isso acontece, pronto, aí eles dizem assim, nossa, ele realmente tomou a decisão de ser um ser espiritual. Aí sim, começa a ser construído um futuro para você. Começa a ser apresentado um futuro para você. Os seus caminhos começam a ser mudados. Às vezes demora. E como eu disse, nós temos... a nossa vida é construída também pelas escolhas dos nossos pais. Pelas atitudes deles. E muitas vezes isso atrapalha. Então eu vou falar pra vocês uma coisa que aconteceu na minha vida. Porque que a minha vida foi atrapalhada. Em certo sentido, de eu ter tomado aquela decisão de ter saído de casa, de eu ter vivido 11 anos pelo mundo. Foi por causa do atitude do meu pai. Uma atitude errada que meu pai teve quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, meu pai cometeu uma coisa terrível. Ele infligiu o mundo espiritual e o mundo físico. E durante 3 noites, os seres governam o mundo escuro. As forças escuras estiveram na porta de minha casa. Meu pai não estava em casa. Meu pai cometeu um crime, fugiu. Durante 3 noites, quando dava meia-noite, eles chegavam de frente da minha casa. Uma fumaça passava por debaixo da porta. Minha mãe e os meus irmãos respiravam e ficavam como mortos. Dava aquele suspiro fundo. E ali eu podia bater na cara da minha mãe para acordar. Era como eu tentei. Quando isso acontecia, eu morria. Eu estava acordada durante 3 noites, eu não dormi. Isso aconteceu. Eu tentei acordar minha mãe. Eu estava atrás dela. Ela deu aquele suspiro fundo. E o corpo dela assim ficou totalmente inerte. E eu fazia assim na cara dela, mãe, tem alguém aí na porta, mãe. E ela nada, não acordava. Nada. Mesma coisa com meus irmãos. Durante essas 3 noites, eles ficavam na porta, falando dentro de casa. Falando da porta, como se meu pai estivesse dentro de casa. Porque não era meu pai que estava ali. Ele sabia que meu pai não estava ali. Mas aquela casa representava meu pai. Por quê? Porque meu pai era a autoridade maior sobre aquela casa. O espírito do meu pai estava dentro daquela casa. Embora o corpo dele fosse todo mundo. Aquela casa representava ele. E durante essas 3 noites, eles diziam, gritavam do lado da porta, do lado de fora. Eles diziam o que meu pai havia feito.
como meu pai havia infligido um mundo espiritual e um mundo físico. E ele dizia: a única coisa que nós queremos é a sua filha. A única coisa que nós queremos é a sua filha. Durante 3 noites eles fizeram isso. Eu chorava em cima do sofá, morrendo de medo. Eu não entendia o que era aquilo. Quer dizer, eu não entendia na minha mente humana. Mas espiritualmente eu entendia que havia uma consequência. Que eu teria a minha vida mudada. E eu tive a minha vida mudada. Durante 20 anos. Durante 20 anos os reptilianos tiveram poder físico sobre a minha vida. Que tipo de poder eles tiveram? Eles tiveram poder para interferir na minha vida física. Poder sobre a minha vida espiritual eles não tinham. Até porque eu tinha meu protetor no NAC, que sempre esteve comigo todo o tempo, sempre me ajudou, sempre me guiou, sempre me orientou, sempre me protegeu. Eles nunca puderam tocar na minha vida, eles não queriam tocar na minha vida. Eles só queriam interferir na minha vida física para que eu não chegasse ao progresso da minha espiritualidade. Então, quanto eles puderam, isso foi durante 20 anos. 20 longos anos. Quando eu completei 29 anos, o poder deles cessou sobre mim. E eu sabia. Eles estavam avisados. E você que fez mais do que acho que mais do que todos aqueles anos juntos, foi os últimos anos, porque eles sabiam que estava acabando aquele tempo e eles queriam a todo custo a todo custo bloquear a minha espiritualidade, bloquear meu trabalho espiritual. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu me lembro que durante meses eu me esforcei tanto pra trabalhar. Eu dormia poucas horas. Porque eu sabia que eles estavam o tempo inteiro trabalhando contra mim, para tentar parar aquilo que eu estava fazendo, para tentar impedir o meu progresso. E eu me envolvia espiritualmente e durante meses eu quase não dormi. Eu dormia poucas horas, porque eu passava a maior parte do tempo à noite meditando, rezando, escrevendo, tentando passar por qualquer portalzinho que aparecesse diante de mim, sempre equilibrando a minha energia ao máximo. Foram anos muito difíceis, esses que antecederam os 29 anos, porque eles tinham o direito de interferir na minha vida por 20 anos, de tentar impedir meu progresso, por causa de um crime que meu pai fez, de uma violação que meu pai fez. Eles podiam destruir a vida do meu pai, mas meu pai utilizava a força escura. Meu pai não tinha não estava debaixo da aliança dos seres celestiais, porque eu disse a vocês, ele não é que nós somos o alvo, mas que eles queiram nos atingir, não é nós, eles querem atingir eles. Então, por tudo que eles tentaram fazer comigo,
Era para atingir a aliança que estava ali, me protegendo, me guardando, me instruindo. E foi assim. Então, a água é o maior condutor para outros mundos. A espiritualidade é o maior condutor para outros mundos, para outros seres. É através da espiritualidade que nós entramos nessa aliança. Que nós entramos nesta conexão, nessa ligação com eles. Nos tornamos um com eles. Quando você alcança a espiritualidade no nível que eles desejam, agora você vai trabalhar com eles. Aí agora você vai representar o universo através deles. Você será um com eles. Você não será mais o aluno, mas tornar um membro. Um membro dessa aliança universal. Quando você se torna o filho da espiritualidade, aquele filho que eles aguardavam chegar, você se torna um membro. Da Aliança Intergaláctica. Você sabe quanto isso é importante? Você é responsável por equilibrar o seu planeta, por ajudar no equilíbrio do seu planeta. Manter o equilíbrio das coisas. Todos os métodos que eles usaram para te alcançar são dentro de você. Você agora pode usar para alcançar outros. O poder que você recebeu deles para que ativasse a sua energia, para que te despertasse, para que te restaurasse, te curasse, que te orientasse. Você pode utilizar ele agora. Para alcançar outros. Todo esse poder que dentro de você. Você se torna um com o universo, um com eles. Você acaba se tornando um. Com tudo isso. E quando nós nos tornamos unidade, nós temos muito poder dentro de nós, muita energia.
Nós temos a pluralidade entre nós. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem um impacto muito grande no mundo material. Tem uma força criativa em cima da Terra. Se torna uma energia. Eu disse a vocês que o poder os seres humanos só conhecem só pelo nome. Mas a energia todos sentem. Qualquer humano pode sentir energia. É isso que acontece quando você se torna um com o universo. Eles podem não conhecer o seu poder, não reconhecer o seu poder, mas a sua energia, certamente eles reconhecerão. A sua energia não passará despercebida. A espiritualidade é a melhor condução para outros mundos. Outros mundos quer dizer outros seres, outros povos. A espiritualidade nos dá conexão com outras dimensões, com outros planetas, com todos os seres. E nos torna um com eles. Nos dá o seu poder e a sua energia. Bem, eu disse que será um assunto bem extensivo. Eu vou ficar por aqui. E agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. E eu volto no próximo vídeo. Ainda falando com vocês. Shalom. Namastê. Saudações de canto.